Jesus é o amor. Abram suas Bíblias lá no livro de Mateus 24. Versículo 4 em diante. Quem encontrou, diga amém. Amém. Glória a Deus. Irmãos, quando as nuvens começam a se juntarem no lugar e o tempo começa a ficar escuro, a gente sabe que vai chover, né? E da mesma forma, Jesus ele nos deu os sinais da sua vinda, no livro de Mateus 24. E hoje vamos ver que sinais são esses. Sinais que estão se cumprindo e nós estamos vendo, tendo a palavra de Deus sendo concretizada em todos os dias. Vamos ler lá Mateus 24. Quatro em diante. Perdão, irmãos. Curvem suas cabeças, vamos orar ao Senhor para que Ele possa conceder sabedoria e discernimento da sua palavra. Amém? Amém. Pai querido, Deus bondoso, Senhor, nesse momento, Deus, vamos abrir, Senhor, a tua palavra, Deus, para te ouvir, para que o Senhor possa falar, Deus, aquilo que nós necessitamos no momento, o conforto das nossas almas, meu Pai, que o Senhor possa nos reavivar através da tua palavra, que o Senhor possa, Senhor, abrir os nossos olhos, nos dar entendimento, meu Pai. Fale conosco, Deus, através da tua palavra, Senhor. Que o Senhor possa me usar, Deus, que o teu Espírito Santo possa falar no momento, Deus. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. 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 Versículo 4. E Jesus respondeu: tenham cuidado para que ninguém os engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Fiquem atentos e não se assustem, porque é necessário que isso aconteça. Mas ainda não é o fim, porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, terremotos em vários lugares. Porém, todas essas coisas são os princípios das dores. Vocês serão entregues para serem maltratados, e eles os matarão. Vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. E por se multiplicar a maldade, o amor de muitos, o amor de quase todos se esfriará. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. E será pregado o Evangelho de Deus em todo o reino, para testemunho das coisas, para testemunho de todas as nações, então virá o fim. Aqui nesse capítulo que nós lemos, Jesus ele dá os sinais da sua vida. E o primeiro sinal que ele deu foi de falsos profetas, que nós lemos no versículo 11. Nós vemos que hoje em dia tem se levantado tantos falsos profetas que não conseguimos muitas das vezes discernir quem é que está falando, quem é que está sendo usado por Deus ou não. Não é verdade? Nas igrejas hoje em dia, as pessoas estão se escandalizando porque estão olhando para pastores, olhando para missionários, olhando para diáconos e vendo eles falhando, vendo eles se desviando do caminho de Deus e estando na igreja. E as pessoas se escandalizam porque confiam em homens. E falsos profetas se levantarão, Jesus já tinha nos falado. E hoje em dia nós vemos isso se concretizando. Vemos que as pessoas estão se decepcionando com os líderes, o evangelho está aquele conforto, pregação que massageia o seu ego. E nós sabemos que não é isso que Jesus tem para nos dizer nesse tempo. Nós sabemos que Jesus ele não quer que você se sinta o centro das atenções. Jesus ele não quer que a gente ache que está tudo bem, que nós devemos estar sorrindo, alegres com o mundo.
e com nossas ações, porque não estamos fazendo o que é certo muitas das vezes. Porque o mundo não está fazendo o que é certo, o mundo não está em tempo de alegria. E Jesus ele tem falado conosco durante esses 10 dias, para quem veio, 10 dias maravilhosos. Ele tem falado da sua vinda, de como nós devemos nos preparar para chegar até o céu. E se você veio nesses dias, por mais que você tenha vindo apenas um dia, você sentiu Deus falando com você. Você sentiu o Senhor tocando no seu coração. Então, que nós não devemos nos apegar a pessoas, nos apegar ao que as pessoas dizem. A irmã Jane falou aqui, né, que um dia quando ela estava pregando, ela falou que nós devemos buscar na palavra, não confiar no que eu estou falando aqui na frente. Porque muitos têm confiado no que pessoas que estão aqui em cima têm falado, e essas pessoas estão se decepcionando, porque estão confiando em homens falhos. Só porque está aqui abrindo a palavra de Deus não significa que a pessoa é de Deus, que está no caminho de Deus, que está fazendo o que Deus quer. E é por isso que muitos têm se decepcionado. Porque acham que a pessoa tem que andar em linha reta, mas a pessoa é falha. E o segundo sinal que o Senhor nos dá é a multiplicação do pecado. Não tem nem o que falar sobre o mundo que nós estamos vivendo hoje em relação ao pecado. Nós vemos coisas horríveis acontecendo e se eu fosse falar o tanto de coisa ruim que tem acontecido, que tem passado nos jornais, nas redes sociais, que nós temos visto, são coisas horríveis. E é mais um sinal que Deus tem nos dado que está se cumprindo. O pecado ele tem sido aplaudido, a gente vê ele escancarado na porta, nas ruas, e ninguém mais tem vergonha, ninguém mais se importa de estar fazendo o que é errado. Ninguém mais tem vergonha de fazer nada. Hoje nós vemos isso, as crianças sendo levadas ao erro, os pais incentivando as crianças a serem levadas ao erro. E o pecado ele tem sido aplaudido. E o terceiro sinal é a frieza. A frieza nas igrejas, as igrejas que já estão mortas, a gente vê que tem muitas igrejas adventistas mesmo que acabou o jantar, acabou aquela empolgação, acabou aquele fogo por Deus, acabou a leitura bíblica de fato. E o povo de Deus ele tem sido esfriado, o mundo está se esfriando. Frieza tão grande que nós vemos tantas atrocidades cometidas por filhos contra pais, pais contra filhos, avós e até com os animais. E eu tenho observado tudo isso e eu falei até pro meu pai que esses dias eu estou muito comovida com as coisas, qualquer coisa eu choro, realmente, porque eu não sei, em mim estava tendo uma tristeza tão grande de olhar para o meu redor e ver tantas coisas ruins que têm acontecido. E eu amo animais. E o que eu mais vejo é vídeos de animais que estão sendo maltratados, vídeos de pessoas, crianças sendo maltratadas. Então o mundo, ele já está no pecado há muito tempo, mas esse tempo que nós estamos vivendo é o tempo do início das dores, como o Senhor Jesus falou. E nós vemos o pecado sendo aplaudido nas praças e até mesmo nas igrejas. Vemos que as igrejas não têm mais o evangelho verdadeiro de antigamente. Vemos que as igrejas estão preocupadas com números, encher, lotar os bancos, do que com o evangelho verdadeiro. Nós temos que trazer pessoas para a igreja para conhecer o evangelho verdadeiro. Você tem que se preocupar em trazer uma pessoa para Cristo, para que a vida dela seja transformada. Temos que nos preocupar com a vida dos nossos irmãos, não com a igreja lotada, a igreja cheia de membros. Não é com isso que Jesus está querendo que nós venhamos nos preocupar. Jesus ele quer que a gente se importe. Nesses dias, né, falamos que rumo ao lar, para irmos rumo ao lar, nós temos que ser transformados, né? Temos que ser transformados e também temos que ajudar as outras pessoas a serem transformadas. E o Senhor diz para que a gente para que a gente não se engane com esse mundo que jaz no maligno. Não temos mais tempo de estar nos iludindo com o mundo, nos iludindo com coisas fúteis e banais, porque nós estamos vendo a palavra do Senhor se cumprir no nosso dia a dia. Nós temos visto que o Senhor está prestes e está cada vez mais perto, mais perto, mais perto. Você pode falar, mas muito tempo já dizem que Ele está perto e Ele nunca chega.
Nem eu,